Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam Olá, bem-vindos para mais um episódio. Aqui é a Bel. Aqui é a Vitória. E no episódio de hoje do Papo com Gatinhas, a gente vai falar sobre o livro Retratos de Carolina. E a gente vai falar sobre um capítulo específico. Nós vamos falar sobre o capítulo Pequeno Retrato do Homem Certo. O livro da Lígia Bojunga, ele conta a história da personagem Carolina através de retratos da vida dela. E a gente vai falar agora sobre um capítulo que a gente pode considerar ele, sabe, uma virada de chave, porque a gente conhece mais sobre um personagem. Outra visão sobre toda a situação. Então, só contextualizando vocês, nos capítulos anteriores, a Carolina meio que roubou o homem da amiga dela. Esse homem que não tem nome, que é mais conhecido como o Homem Certo durante todo o livro. A gente vai conhecer um pouquinho de quem ele realmente é. E isso é muito interessante. Bom, eu vou fazer umas perguntas pra gente poder bater um bate-papo sobre isso. Seria interessante se vocês já tivessem lido o livro. Então, se você ainda não leu, dá uma passadinha lá, é um livro super interessante. Vitória, você acha que existe isso de ideal do homem certo? Pois é, eu acho que isso é um problema muito real, porque a gente idealiza uma pessoa, às vezes sem nem mesmo realmente conhecer ela de verdade, e a gente cria uma situação na nossa cabeça. O que aconteceu, a gente pode ver que aconteceu muito com a Carolina, né? Que ela falava o quanto ele era o homem certo e quanto ele estava louco pra se casar com ela e não sei o quê. Mas a gente vê que no fim das contas, ele não era a pessoa que ela esperava. E isso, atrapalha muito os relacionamentos, até na nossa realidade mesmo, não apenas na situação dela. A gente pode ver muito isso na realidade que a gente vive mesmo. E é muito interessante porque a Carolina sempre se mostrou muito centrada nos seus princípios. Sim, antes. E ela mesma duvidava que o homem certo era o homem certo quando a amiga dela, Bianca, se apaixonou por ele. Mas aí depois que ela foi inundada por esse olhar sedutor dele e tampou os olhos com a paixão, ela se tornou uma pessoa totalmente que tem os seus sentimentos que podem ser mudados, sabe? Isso foi muito perceptível. Ela ficou deslumbrada, assim, com essa ideia dele em cima dela, né? E ele começou a ter uma devoção por ela e ela se encantou por essa devoção. Eu achei isso muito interessante. Mas falando mais do capítulo, a gente conhece do passado dele, dessa obsessão que ele tinha pela ex dele, como ele era abusivo e como ele prendia ela. Ele tinha essas raízes, sabe? De uma pessoa que prendia. E muito manipulador. Totalmente. Não, Vives, o que você acha sobre essas relações? Como as pessoas usam as palavras pra manipular outras? Pois é, eu acho uma loucura mesmo, porque a gente pode ver que, vamos supor, com o Eduardo mesmo. Ele foi uma pessoa muito manipuladora, só que ao mesmo tempo... a ex dele. A ex dele. Ele foi uma pessoa muito manipuladora, só que mesmo assim ela não aguentou. Ela falou, não é isso que eu quero, não sei o quê. Fugiu, só que aí ele reaplicou essa manipulação de uma forma diferente pra poder conquistar as outras meninas que lembravam ele a Eduarda. Então era de uma forma, um iceberg muito mais profundo, porque além de manipular elas pra ser da forma que eles desejavam, ele também tentava moldar assim, a realidade dele pra que elas se parecessem cada vez mais com a ex dele. Isso é uma loucura, Isso é insano, sabe? Sim, totalmente. E a gente pode ver que a Carolina, ela fica confusa mesmo, porque a gente vê que ela é uma pessoa muito centrada, mas que ela, com toda essa paixão, com todo esse olhar que ela provavelmente nunca tinha sentido antes, foi uma coisa que inundou ela de uma forma que ela mudou até alguns ideais dela, assim, sabe? A gente vê uma grande diferença e o tanto que essa manipulação do homem certo faz uma diferença absurda no ponto de vista da Carolina mesmo. E você já passou por uma coisa parecida, amiga? Tipo assim, de idealizar uma pessoa e ela não ser nada do jeito que você esperava, ela ser uma pessoa que tinha um passado que não era quem você esperava que fosse? Ah, totalmente. Assim, já passei por umas situações parecidas, principalmente porque uma idealização, assim, não foi tão profundo como a Carolina, claro, porque ela levou isso pro casamento dela. Mas a gente tem muito esse costume mesmo, né, de idealizar uma pessoa sem nem mesmo conhecer ela profundamente. Isso já aconteceu comigo em amizades, etc. E é uma coisa muito séria, assim, é muito interessante esse livro abordar dessa forma. Realmente. E eu acho muito interessante que a gente consegue ver um pequeno vislumbre do que vai ser a vida da Carolina no futuro, né? E isso é muito triste. É muito legal saber a história dele pra gente poder ter mais receio nas ações que ele vai ter no futuro e a gente ter um pouquinho mais de discernimento. Eu queria encerrar o nosso podcast, né, falando que quando a Carolina pergunta pra eles, e a Eduarda?
Vou citar um trecho. Ele fala assim, ó. Ele já ia respondendo, você é a Eduarda, mas se segurou a tempo e respondeu a pergunta com um afago sedutor. Então, gente, olha isso. Ele via a Eduarda na Carolina. Isso é muito sério. Sério, esse capítulo ele é muito legal pra gente entender muito bem sobre quem ele realmente é e pra gente tomar cuidado. Pessoal, deixe aqui nos comentários se vocês já passaram por uma situação parecida, se vocês já leram o livro, o que vocês acharam, porque a gente queria que fosse um bate-papo com vocês também. Os comentários de vocês é muito importante pra gente ver mesmo o que vocês acham das nossas resenhas, dos nossos podcasts. E é muito louco mesmo esse livro, como ele reflete toda essa situação. E parece que esse capítulo em específico também, ele mostra mais, a profundidade desse livro mesmo. Porque a gente, no início, acredita ser mais uma biografia, alguma coisa assim. Mas depois a gente vê o tanto que é mais complexa essa história. E é muito bom conseguir mergulhar isso e conversar com vocês sobre ela. As várias nuances de uma pessoa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos nas nossas redes sociais para próximos episódios. A gente sempre vai estar aqui de olho nos comentários de vocês. Fale aí livros que vocês querem que a gente resenhe, outros capítulos. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo.